Olá! Na aula de hoje, vou resolver um exercício utilizando o circuito elétrico equivalente de um transformador trifásico. Bora para a aula? Nesse exercício, eu tenho um transformador trifásico com os seguintes dados nominais: 3 kVA, 381 volts, lado de alta, para 220, lado de baixa. Aqui já vale mencionar que, em equipamentos trifásicos, as potências fornecidas são sempre potências trifásicas totais, seja a potência aparente, potência ativa e a potência reativa. As tensões e correntes fornecidas são sempre tensões de linha e correntes de linha. Especificamente no transformador trifásico, fornecemos a potência aparente trifásica total, nominal, e as tensões de linha do lado de alta e do lado de baixa, além do tipo de ligação. Nesse caso, o trafo é ligado em delta no lado de alta e Y no lado de baixa. O problema diz que o trafo alimenta pelo lado de baixa, ou seja, o lado Y, uma carga ligada em delta, com impedância por fase de 60 ohms. A tensão medida na carga é de 214 volts. Veja, como eu estou falando de um sistema trifásico, as grandezas são de linha. Então, 214 volts, tensão de linha na carga, ou no secundário do trafo. Os parâmetros do seu circuito elétrico são fornecidos aqui: R1, R2, X1, X2, RC e Xm. Na letra A, ele pede as potências ativa, reativa e aparente e o fator de potência visto pelo primário do trafo. E na letra B, as tensões e corrente de linha visto do primário do trafo. Então vamos à solução. O circuito elétrico equivalente do transformador trifásico ele é exatamente igual ao circuito elétrico equivalente do transformador monofásico. A diferença aqui é que vamos olhar o circuito por fase do trafo. E aí, aqui tem alguns detalhes importantes. Veja, todos os parâmetros, R1, R2, X1, X2, RC e Xm, já são fornecidos por fase do equipamento. Então, eu já posso substituir os parâmetros fornecidos pelo enunciado do problema. Então, vamos colocá-los todos aqui. Substituir aqui de acordo com a tabela do enunciado. Então, R1, R2, X1, X2, RC e Xm. Veja que o meu RC no enunciado, ele diz que tende a infinito. Significa que a corrente parasita é muito próxima de zero. Isso é comum em transformadores trifásicos. Se a corrente é próxima de zero, eu posso abrir essa parte do circuito. Nosso circuito fica da seguinte forma. Agora, as tensões V1 e V2 e as correntes I1 e I2 são todas de fase do equipamento. Mas eu estou falando de um equipamento trifásico. Então, a única diferença aqui em relação ao trafo monofásico é como vou interpretar as variáveis, e isso vai depender do tipo de ligação. No nosso problema, o trafo é ligado em delta no lado de alta e Y no lado de baixa. Sabemos que em delta, tensão de linha é igual a tensão de fase. Corrente de linha vai ser raiz de 3 da corrente de fase. E no lado Y, sabemos que a tensão de linha é raiz de 3 da tensão de fase. E a corrente de linha é igual à corrente de fase. Com esses valores, eu tenho a relação entre as tensões e as correntes de fase com as tensões e as correntes de linha do meu trafo para este tipo de ligação. No nosso problema, ele disse que a tensão de linha na carga ela foi fornecida e vale 214 volts. Só que no meu circuito é a tensão de fase. Como no secundário está ligada em Y, a tensão no meu circuito vai valer 214 sobre raiz de 3, 123,6 volts. Como vou utilizar o circuito para resolver o meu problema, eu preciso colocar na referência zero
dos meus fasores. Então, normalmente, a tensão que conhecemos colocamos na referência 0. Ou seja, fasorialmente, o meu V2 vai ser dado da seguinte forma: 123,6, fase 0. Vou substituir no meu circuito aqui. Agora, temos um outro ponto. E a relação de espiras? É entre a tensão nominal por fase do primário dividido pela tensão nominal por fase do secundário, dado da seguinte forma. Só que o meu problema, ele nos fornece as grandezas de linha. Então, eu conheço as grandezas de linha, preciso colocá-las em função das nossas grandezas de fase. Do lado de delta, eu sei que tensão de linha é igual a tensão de fase. Substituir a tensão de linha aqui. Do lado y, a tensão de fase é a raiz de 3 da tensão de linha. Peguei a tensão de linha que conheço e divido por raiz de 3. Quais são os dados fornecidos? 381 volts do lado de alta, 220 de linha do lado de baixo, divido por raiz de 3, porque é a tensão V2 nominal do lado de baixa. Fazendo a conta, vou achar que a relação de espiras é 3. Vou substituir esse valor de 3 aqui no meu circuito. Falta apenas a nossa carga. O problema diz que a carga está ligada em delta e tem 60 ohms por fase. Ou seja, entre as fases da carga eu tenho 60 ohms. Mas o secundário do trafo está ligado em Y. A referência do secundário do trafo é fase neutro. Eu preciso, então, colocar a carga na mesma referência de ligação do secundário do meu trafo. Então, eu vou passar a carga que está ligada de fase para fase neutro, de delta para Y. Como o circuito é trifásico equilibrado, basta eu dividir a impedância entre as fases do delta por 3. Vamos chegar na seguinte forma. Nosso Z' vai ser 60 fase 0 dividido por 3. 20 fase 0. Por que fase 0? Fala que é uma carga resistiva. Vou substituir o valor aqui. Veja, tenho todos os dados substituídos no meu circuito por fase do meu transformador trifásico. A solução agora é idêntica à de um transformador monofásico. Vamos à solução. Veja, na carga eu conheço a tensão e a impedância. Consigo determinar a corrente. Quanto que vale a tensão de excitação E2 do secundário? Vai ser a queda mais a tensão na carga. Substituindo aqui os valores, eu vou achar que a tensão E2 fasor deu 124,5 fase 1 grau. Conheço agora a tensão E2. Vou refletir para o primário, obedecendo a relação de transformação. Eu tenho que o E1 sobre E2 vai ser a relação de espiras. Com isso, eu vou conseguir isolar o E1. Vai ser 3 vezes E2, e aí encontramos a tensão de excitação do primário do transformador. E a corrente I2', vou fazer da mesma forma. Vou refletir o I2 para o primário do trafo. Então, o I2' sobre I2 vai ser o inverso da relação de espiras. Se fizermos a substituição em função dos dados, encontramos I2' do equipamento. Agora veja, com a tensão de excitação, eu consigo determinar IM. Basta eu dividir E1 por J850. Encontro IM 0,44, fase menos 89. Se tenho IM e temos I2, quanto que vale o I1? O I1 vai ser I2' mais meu IM. Substituindo os valores, encontramos 2,11 fase menos 12 grau ampere. Encontramos aqui I1. Do I1 consigo encontrar o V1, porque o V1 vai ser a queda no R1 mais JX1 mais a tensão é 1. Tudo isso de acordo com o circuito. Substituindo os valores, vamos ter V1 é 378,66 fase 1,83 graus volts. Agora, veja um detalhe. Essa é a tensão V1
de fase do meu transformador no primário. Essa corrente, 2,11, é a corrente de fase do primário do meu transformador. O problema pede qual é a tensão de linha. Como o transformador está ligado em delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Aqui, observe, tirei o fasor, coloquei apenas o módulo. Quanto que vale a corrente de linha? A corrente de linha é raiz de 3 da corrente de fase. Novamente, tirei o fasor, coloquei apenas o módulo e multipliquei a minha corrente de fase por raiz de 3. O problema também pede as potências vistas do primário do transformador. Para isso, eu costumo utilizar a potência complexa, que é dada da seguinte forma. Veja, o S complexo trifásico vai ser igual a 3 vezes a tensão fasorial de fase do primário vezes a corrente conjugado do primário, ambos fasor. 3, porque as duas estão por fase. Agora, vou substituir os valores. Veja, então eu substituo o valor do fasor da tensão. Vai ser 3 vezes 378,66 fase 1,83 vezes o fasor da corrente conjugado, 2,11, fase, o fasor de corrente é menos 12, conjugado mais 12. Fazendo a conta, vamos chegar na seguinte resposta. Na forma polar, o módulo do resultado equivale à potência aparente trifásica total, que então dá 2.400,7 VA. Se abrirmos em retangular, tiramos direto a potência ativa trifásica total e a potência reativa trifásica total. A potência ativa é a parte real e a potência reativa é a parte imaginária. Como é positivo, reativo, indutivo. E o fator de potência, basta eu pegar o cosseno do ângulo da forma polar da minha potência complexa. Então vai ser igual a cosseno de 13,83 graus, 0,97 indutivo. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!